número 3, MDB do Paraná confirma a candidatura de Orlando Pessutti ao Senado e chapas de deputados federais e estaduais. Para o governo do estado, a legenda fechou questão do apoio à reeleição do governador. O evento foi realizado ontem à tarde em Curitiba e contou com a participação de mais de 270 convencionados. Como o partido não terá candidato ao Palácio Iguaçu, a posição de apoio ao governador Ratinho Júnior foi definida por ampla maioria. 2 nomes estavam na disputa para sair como candidatos aí ao Senado, Orlando Pessutti e o empresário Lucídio Rossetti. Após uma série de debates, o partido bateu o martelo e definiu o ex-governador como indicado para a corrida eleitoral. Foram 153 votos a favor de Pessutti, 19 para Rossetti e 2 votos nulos. O ex-governador Orlando Pessutti mostrou estar empolgado com as eleições. Ele destacou sua experiência na política e também fez questão de lembrar da sua disputa de 2018, quando Requião e Beto Richa, que eram favoritos ao Senado, mas não foram eleitos, numa clara alusão aos nomes de Álvaro Dias e Sérgio Moro, que aparecem à frente nas pesquisas. Eu vejo que tenho todas as condições de representar o partido, a gente tem uma história política limpa, honrada, temos a experiência e o preparo necessário para ser um senador que em Brasília trabalhará pelo estado do Paraná muito mais do que aqueles que lá estão. É natural que eles sejam os mais lembrados agora. Mas no decorrer da campanha tudo se resolve. Se nós olharmos a campanha anterior, quando a eleição começou, o Requião beirava 40%, o Beto Richa beirava 40%, o Oriovisto tinha 0%, o Flávio Arnes tinha menos de 5%, e quando as urnas se abriram, os eleitos eram justamente os que estavam lá com 1%, 2%, 4%, 5%. Então, na eleição, eu tenho que estar em primeiro lugar às 17 horas do dia 2 de outubro. E até lá, nós temos tempo para crescer. Além da definição do Senado e dessa manutenção do apoio a Ratinho Júnior, o MDB definiu 31 concorrentes para a Câmara Federal e 55 candidatos disputando uma cadeira na Assembleia Legislativa. O Partido Democracia Cristã, que não tinha divulgado o número de candidaturas à Assembleia e à Câmara Federal, confirmou ontem o total de candidatos e candidatas a cada casa legislativa. São 31 concorrentes à Câmara Federal e 42 que vão disputar uma cadeira na Alep. O MDB é um partido importante no estado, os maiores partidos, né? Tem história, tem base, tem deputados, né? Vamos ver como é que ele vai se dar aí nessas eleições. Agora, com todo o respeito ao ex-governador Pessutti, a eleição passada não serve de base para análise. Na eleição passada o Beto Richa foi preso no decorrer da campanha e isso mudou todo o jogo. Se isso não tivesse acontecido, com certeza hoje o Beto Richa seria senador, com toda certeza. Né? Aí teve a prisão no meio do caminho e aí as pessoas aproveitaram para aposentar o Requião. Talvez com o Requião sim, houve até uma surpresa, Pedroso, porque o fato de tirar Beto Richa do jogo, né, acabou puxando o Requião junto. E aí surgiu o Oriovisto Guimarães e o Flávio Arnes. Mas as eleições passadas não servem de base para fazer análise para esta eleição. De qualquer forma, eu ainda quero ver se de fato o Pessutti será mesmo candidato. Tenho dúvidas, porque acho que pode vir aí um pedido especial para que o MDB acabe coligando de forma de corpo e alma, digamos assim, ao Palácio Iguaçu sem candidato ao Senado. Quando a gente olha para a eleição passada, você não tinha nenhum candidato ao Senado absolutamente alinhado ao presidente Bolsonaro. Nessa eleição você tem. Quando você olha a eleição passada, você percebeu que o principal, o candidato que liderava as pesquisas ao Senado, como o Mark bem lembrou, foi tirado do jogo. Você percebe também que o Requião, naquele momento, ele estava frágil, ele já não tinha, inclusive, o controle da máquina do MDB, tanto é que depois daquela eleição ele saiu do partido. Agora, quando você pega o caso do Oriovisto e do Flávio Arnes como exemplo para pensar na política, você também tem que lembrar que naquela eleição o governador, então candidato a governador Ratinho Júnior, ia bem nas pesquisas, tanto é que ganhou, levou aquela eleição, ele colocou o Oriovisto embaixo do braço a partir de um determinado momento e garantiu que ele, que não era conhecido, tivesse ali aquele voto da dobrada. Sabe o que é isso? É quando você tem o número ali do santinho daquele candidato que você quer, que as pessoas têm simpatia, no caso era o governador, e foi junto o número dos candidatos ao Senado mais alinhados naquele momento. Nessa eleição, o Palácio Iguaçu, como bem o Mark salientou, ele já tem
tem um candidato e tem inclusive ajudado a mediar para tirar algumas pessoas do jogo. Então, existe essa possibilidade alta de que o MDB não tenha candidato, mas o PSUT também ele aposta uma coisa: eleições são imponderáveis. Caso ele fique no jogo e alguma coisa mude, pode ser que ele, estando posicionado ali na área, ele consiga beliscar alguma coisa. É muito pouco provável, mas ele também talvez se coloque numa posição de que teria pouco a perder. Agora, que o MDB hoje está muito alinhado ao Palácio Iguaçu e que pode recuar dessa posição, isso é uma probabilidade sim, Mark. Agora, será que algum dos dois podem virar suplentes dos candidatos que aí estão para fazer uma composição? Poderiam com certeza. Agora, eu acho difícil, talvez, né, esse tipo de movimento olhando para as candidaturas. Talvez o Paulo Martins, alguma coisa assim, mas eu não consigo talvez enxergar, talvez o União Brasil tendo essa flexibilidade tão grande, Mark. Agora, o PP, por exemplo, é quase certo que o Guto Silva não vai ser candidato, né? Ele deve sair a outra coisa, suplente de alguém, ou, sei lá, vão encaixar ele em algum lugar, porque o PP, né, já é mais alinhado ao presidente Bolsonaro. Basta lembrar que o Ricardo Barros aqui, deputado do Paraná do PP, é o líder do governo Bolsonaro na Câmara. Então, se o presidente pedir, o Ricardo Barros é muito sensível a um pedido do presidente e também é muito sensível a um pedido do governador. Vai ter mudança esse jogo, né? Com certeza. Diferente do PSUT, que tem uma história ali no MDB, ficou no MDB e tudo mais, então ele tem lideranças, ele tem apoio próprio dentro do partido. O Guto Silva está numa posição mais frágil, ele depende de negociação de outras pessoas. Inclusive, eu já escutei um bochicho conversando com algumas pessoas do PP lá da região de Londrina, que ficaram com a impressão que ele pode, inclusive, voltar a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Então, quer dizer, tudo pode acontecer nesse processo eleitoral, Mark. É isso, 7h29.